A poluição e o aquecimento global são um dos assuntos mais preocupantes da atualidade. Enchentes, furacões e diversos outros acontecimentos mostram a fúria e a força que a mãe natureza possui. E bom, no vídeo de hoje nós iremos falar sobre o quão violenta a natureza pode ser e todos os estragos causados por isso. Antes da gente começar, você sabe aquele de sempre, né? Manda aquele tapão no like aqui embaixo, não se inscreva de se esquecer e vem comigo, porque aqui são as 7 vezes que a natureza foi muito violenta. Eu sou o Thiago Tadeu e sejam bem-vindos ao Mundo Inverso. Onda de calor no Canadá. O aquecimento global é um dos maiores problemas que enfrentamos hoje em dia. E quem mora na província de Colômbia Britânica, no Canadá, sentiram isso na pele, literalmente, viu? Ainda esse ano, no verão do país, a vila de Lytton relatou que a região presenciou a maior temperatura da história do Canadá, ao atingir 49,6 graus Celsius no dia 29 de junho. Para vocês terem uma noção, família, as temperaturas no Canadá nunca haviam passado dos 45 graus. As autoridades canadenses relataram que quase 800 mortes aconteceram entre 25 de junho e 1º de julho, todas causadas pelo calor excessivo vivido na cidade. Pessoas com problemas de saúde e idosos foram os mais atingidos e sucumbiram ao calor incomum da região. Os especialistas apontam que o que causou essa onda de calor foi um ar quente vindo da Califórnia. Basicamente, nas regiões costeiras o clima está mais ameno, porém o calor se concentra na região central do país, causando um calor insuportável. As autoridades se mobilizaram para atender e socorrer as pessoas, mas chegou um momento onde os leitos dos hospitais estavam esgotados, de tanta gente passando mal com o calor. Já imaginou isso? A onda de calor ainda provocou aproximadamente 240 pontos de incêndio nas florestas da Colômbia Britânica. Esse é um acontecimento jamais visto na região e perturbou não só a galera que mora lá, mas também as autoridades. Essa onda de calor não só atingiu o Canadá, mas também países vizinhos como os Estados Unidos, que apresentaram temperaturas muito elevadas também, além claro de incêndios florestais. No Brasil, que é um país tropical, chegamos a atingir temperaturas de 40 graus, porém a população está mais acostumada. Essa situação pegou a todos de surpresa, já que a temperatura do Canadá nem sempre é assim, né? Terremoto no Haiti. Depois do dia 12 de janeiro de 2010, o Haiti nunca mais seria o mesmo. Um terremoto de magnitude 7 na escala Richter atingiu a região, provocando a morte de mais de 300 mil pessoas, além de deixar mais de 1,5 milhão de pessoas desabrigadas. Você sabe o que é um terremoto e o que eles causam? Bom, vem comigo. A Terra fica dividida em placas tectônicas e a movimentação dessas placas acumula energia. O terremoto é basicamente a liberação dessa energia e pode causar desastres inacreditáveis. O Haiti está localizado no limite entre duas placas tectônicas, a caribenha e a norte-americana, o que claro provocou um estrago tão grande na região, né? O terremoto causou um grande dano para a capital, Porto Príncipe, que ficou devastada depois do ocorrido. Segundo especialistas, o terremoto atingiu uma profundidade de cerca de 10 quilômetros. Diversos edifícios ficaram destruídos ou danificados, como por exemplo o Palácio Presidencial, além de alguns hospitais e prisões. Como é de se esperar em casos como esse, a energia elétrica ficou escassa em algumas regiões, o que acabou complicando ainda mais a comunicação, né? O que consequentemente com isso dificultou também os resgates, a ajuda de outros países com médicos, alimentos e outras coisas. O Haiti é um país muito pobre e mesmo com a ajuda de países vizinhos, ele ainda sofre até hoje com as consequências desse terrível acontecimento. Tsunami na Indonésia. Um terremoto submarino aconteceu no dia 26 de dezembro de 2004 e atingiu principalmente a região de Sumatra, na Indonésia. O tremor aconteceu entre a junção de duas placas tectônicas. A placa oceânica estava se movendo em direção à placa continental, porém, em vez dela passar por baixo da placa continental, ela simplesmente travou, como se tivesse sido barrada.
porém uma parte dela ficou elevada. Depois disso, e por conta de toda a pressão, a placa oceânica cedeu, se projetando para frente, causando assim os enormes tsunamis. Para vocês terem uma noção, a energia liberada foi equivalente à energia de mais de 20 mil bombas nucleares. Além disso, o impacto foi tão grande que afetou até a rotação da Terra, atrasando o dia em 2,68 microsegundos. Esse maremoto desencadeou diversos tsunamis que devastaram algumas das regiões banhadas pelo Oceano Índico, atingindo mais de 14 países. Os países mais atingidos foram Sri Lanka, Índia, Tailândia e principalmente a Indonésia. O maremoto atingiu uma magnitude de 9,3, sendo considerado um dos maiores terremotos já registrados, além do seu hipocentro atingir cerca de 30 quilômetros de profundidade. Banda Aceh, o lugar mais atingido, bom, as ondas atingiram até 13 metros de altura e chegaram a percorrer cerca de 4 quilômetros depois da praia. Com isso, até a linha costeira de Banda Aceh sofreu alterações. A onda levou tudo que viu pelo caminho, seja carros, prédios, árvores, bom, deixando um rastro de devastação enquanto passava, né? A ajuda humanitária foi essencial nesse momento tão difícil e diversos países doaram cerca de 14 bilhões de dólares para os locais atingidos. Hoje, o Museu do Tsunami foi construído em memória daqueles que perderam a vida nesse trágico momento. Além de prestar homenagem para aqueles que se foram, o museu ainda serve de abrigo para caso algo igual aconteça novamente. Ciclone na Índia. Um ciclone tropical chamado Yas assustou os moradores de algumas regiões da Índia. E isso aconteceu esse ano, viu? Por definição, ciclones são tempestades tropicais que se formam geralmente nos oceanos, mas em uma zona de baixa pressão atmosférica. Em maio desse ano, 2 ciclones devastaram a Índia com uma diferença de apenas 2 semanas entre eles. O primeiro se chamava Tauktae e atingiu a região noroeste do país. O segundo veio 9 dias depois e atingiu a região nordeste. Mais de 1,5 milhão de pessoas do estado de Bengala Ocidental precisaram deixar suas casas e evacuar a região para a própria segurança. Segundo as autoridades, mais de 20 mil casas foram destruídas e pelo menos 2 pessoas morreram. O ciclone trouxe consigo uma enorme tempestade que provocou a transbordação de rios e mares, além de enchentes em vários lugares da cidade. Infelizmente, a Índia ainda vive uma crise causada pelo vírus, que vocês sabem muito bem qual é, né? Segundo as estimativas, cerca de 300 mil pessoas já morreram por causa dessa doença. Os esforços exigidos por causa dos ciclones prejudicaram os esforços contra a imunização do país. E bom, tudo isso causa um efeito em cadeia, né? Avalanche no Japão. Uma enorme quantidade de chuvas atingiu o Japão no mês de julho ainda desse ano. A temperatura avassaladora provocou uma avalanche que soterrou mais de 80 casas na região de Shizuoka, além de deixar mais de 19 pessoas desaparecidas. O deslocamento de lama atingiu principalmente a cidade de Atami, fazendo com que várias casas e carros fossem levadas. Uma estimativa aponta que cerca de 130 edifícios foram danificados, por conta, claro, da avalanche, né? De acordo com especialistas, a lama fica mais solta com a água e isso aumenta muito os riscos de uma avalanche acontecer. Para quem não sabe, o Japão possui muitas montanhas e vales e por ano acontecem cerca de 1.500 deslizamentos de terra pelo país. Bem tenso, né? Inundação da China. Ainda esse ano, a província de Henan, na China, viveu momentos desesperadores. Em um vídeo postado nas redes sociais, podemos ver o momento em que o pessoal fica preso dentro de um vagão de metrô com água chegando até o pescoço. Segundo diversos usuários nas redes sociais, todos procuraram por algo que pudessem os proteger e os pais colocaram os filhos nos ombros para tentar salvá-los. De acordo com as autoridades, mais de 500 pessoas foram resgatadas com segurança dos vagões do metrô, porém infelizmente 12 pessoas perderam a vida enquanto tentavam se salvar. O desastre aconteceu por conta de uma forte chuva que acontece todos os anos nesse período na região. Outro fator que contribuiu para o desastre foi a parte do sistema de proteção contra inundações que acabou cedendo, fazendo com que a água invadisse diversos lugares, inclusive o metrô. Erupção do Pinatubo.
Já falamos de tsunamis e também terremotos, mas agora nós vamos falar de um dos mais temidos e imprevisíveis atos da natureza: os vulcões. Existem diversos desastres causados por erupções vulcânicas ao longo da história, mas vamos focar na erupção do Pinatubo, um vulcão localizado nas Filipinas. No dia 9 de junho de 1991, o cume do Monte Pinatubo explodiu, causando a morte de 800 pessoas. Na verdade, estima-se que até um pouco mais, viu? O vulcão, que ficou inativo por mais de 600 anos e quando entrou em erupção, deixou toda a cidade embaixo de cinzas, sendo considerado a maior erupção do século. Por sorte, as autoridades já estavam cientes do que poderia acontecer e evacuaram a região a tempo de colocar todos em abrigo. A erupção provocou algumas reações, como a diminuição da altura do próprio vulcão, que antes da erupção possuía 1.800 metros de altura. No dia seguinte, estava com 1.400. Outro fator que aconteceu por conta da erupção foi a criação de um ciclone que trouxe fortes chuvas para a região, o que acabou provocando uma avalanche que soterrou casas e povoados inteiros. Ao todo, foram mais de 80 mil hectares de solo fértil soterrados e cerca de 600 mil pessoas perderam suas casas por conta desse terrível desastre. Meu querido, o fato é o seguinte: com a natureza não se brinca, e quando ela está revoltada, nada pode parar. Mas então é isso, não esqueça de deixar o seu like, não esquece que tem mais vídeo e deixa aqui nos comentários quais desses desastres você mais achou interessante conhecer, saber que ele existiu pelo menos, né? A gente se vê no próximo vídeo, um abraço e até a próxima.